Capítulo 16. Sepultura nas montanhas. O caminho que as três seguiam terminava à beira de um abismo. Embora o denso nevoeiro cobrindo tudo impedisse o cálculo tanto da profundidade como da largura dessa enorme depressão, esta parecia tão larga quanto a vista podia alcançar. Era como imensa sepultura de fauces escancaradas, pronta a tragá-las e impedi-las de prosseguir a jornada. Por um momento, Grande Medrosa, estancada à beira do precipício, ficou a imaginar que lugar seria esse. Como ouviam um barulho de água caindo, imaginaram que estivessem à beira de grande cascata mencionada pelo pastor. Olhando para as companheiras, Grande Medrosa perguntou suavemente: que faremos agora? Saltaremos para o outro lado? Não, seria impossível. Que faremos então? Temos de saltar para dentro do abismo. Naturalmente, concluiu Grande Medrosa. Não imaginei isso a princípio, mas é justo o que temos de fazer. Naquele momento, pela última vez, nessa viagem, apesar de ela não ter conhecimento disso na ocasião, ela ergueu as mãos na direção das companheiras em busca de auxílio. Ela estava tão fraca e exausta que, em lugar das guias lhe segurarem as mãos, elas se achegaram e a ampararam. Assim, as três unidas mergulharam na sepultura aberta. O lugar era realmente profundo. Embora as fortes companheiras dessem pequena importância ao salto, Grande Medrosa sentiu que se estivesse sozinha, por certo, teria se ferido muito. Graças ao fato de sua queda haver sido suavizada, ela sofreu apenas pequena contusão, além do já esperado susto. Em virtude de nada lá embaixo ser claramente visível por causa da névoa, elas avançaram devagar, tateando até encontrarem uma rocha achatada e oblonga. Examinando-a mais de perto, descobriram tratar-se de uma pedra de altar. Perceberam também a figura indistinta de um homem em pé atrás do altar. Este é o lugar, disse Grande Medrosa suavemente. É aqui que devo oferecer-me em sacrifício. Aproximou-se do altar, ajoelhou-se. Meu senhor, disse ela, ainda suavemente, através do nevoeiro. Podes vir agora e ajudar-me neste sacrifício? Não foi o que me ordenaste? Esperou, e pela primeira vez em toda a jornada nenhuma resposta se fez ouvir. Nenhuma resposta, afinal, e o pastor não apareceu. Ali, ajoelhada sozinha no frio, no chão úmido, ao lado do desolador altar, naquele vale de sombra, começou a lembrar-se das palavras que lhe atirara amargura tempos atrás, nas praias da solidão. Cedo ou tarde, quando ele estiver nos lugares agrestes das montanhas, ele a colocará numa cruz e a abandonará. Parecia agora que de algum modo a amargura tinha razão. Pensava Grande Medrosa, mas com diferença. Naquele tempo, ele era muito ignorante e ela muito tola para entenderem que em todo o mundo só uma coisa realmente importava: fazer a vontade daquele a quem ela amava e seguia, fosse qual fosse o preço ou envolvimento. Mas era estranho e bastante que, ao ajoelhar-se ante o altar, aparentemente abandonada a essa última e tremenda crise, não ouvisse sequer um som, nem um sinal da presença dos inimigos.
A sepultura nas montanhas, bem ao pé dos lugares altos, estava além do alcance de orgulho, amargura, ressentimento e autopiedade. Sim, e de covardia também. Era como se ela estivesse em outro mundo, pois eles nunca poderiam se atirar naquele abismo. Ajoelhada ali, não sentia nem desânimo nem esperança. Sabia agora, sem sombra de dúvida, que não haveria anjo algum a ser chamado do céu para dizer que o sacrifício não precisava ser feito. Nada disso lhe trouxe terror ou tremor. O que ela sentiu foi apenas grande tranquilidade em que um só desejo existia: fazer o que ele ordenara, simplesmente porque ele assim o queria. O frio, a desolação que havia enchido seu coração na gruta havia desaparecido completamente. Ardia-lhe na alma uma chama perseverante, a chama do desejo de fazer a vontade dele. Tudo mais morrera e se transformara em cinzas. Grande Medrosa esperou um pouco e, como o pastor não aparecia, apesar do seu quase desfalecimento, com o esforço supremo, ela tentou arrancar com a mão o amor humano natural, que com tanto anelo crescia em seu coração. Ao primeiro toque, foi como se a angústia atravessasse cada nervo e cada fibra de seu corpo. Sentiu uma pontada dolorosa de desalento, pois as raízes tão profundas e tão entrelaçadas por todo o seu ser pareciam impossível de ser arrancadas. Embora colocasse toda a sua energia num desesperado esforço, ela não conseguiu mover nenhuma só fibra da raiz. Pela primeira vez, sentiu algo parecido com medo e pânico. Ela não conseguia fazer o que lhe havia pedido que fizesse. Tendo afinal alcançado o altar, não tinha forças para obedecer. Virou-se para as grias e pediu ajuda. Pediu-lhes que fizessem por ela o que ela não conseguia fazer: arrancar a planta de seu coração. Pela primeira vez, sofrimento e tristeza se negaram a atender um pedido seu. Temos feito tudo por você, mas isso não podemos fazer, foi a resposta delas. Nesse mesmo instante, o vulto que se postava atrás do altar deu uns passos para frente e disse calmo: sou o sacerdote deste altar e posso arrancar a planta do seu coração se você quiser. Grande Medrosa virou-se e olhou para ele instantaneamente. Oh, obrigada! Por favor, faze isso para mim. Ele prostrou-se ao lado dela, tendo a forma indistinta por causa do nevoeiro, e ela continuou: eu sou uma grande covarde. Tenho medo de, por causa da dor, tentar impedir o teu trabalho. Por isso, gostaria que me amarrasse no altar, de maneira que eu não possa me mover. Pode ser? Eu gostaria de lutar quando o desejo do meu Senhor se estiver realizado. Por uns momentos houve completo silêncio na imensa sepultura, em volta do nevoeiro. Então, o sacerdote respondeu: muito bem, você tem razão. Eu a amarrarei no altar. Depois de ser amarrada pelas mãos e pelos pés, Grande Medrosa levantou o rosto na direção dos lugares altos, quase invisíveis, e falou serena através da névoa: onde quer que morreres, morrerei. Eu ali serei sepultada. Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Rute 1,17. Ainda reinava o silêncio, um silêncio
sepulcral, pois na realidade ela se encontrava na sepultura de suas próprias esperanças, ainda sem os prometidos pés de corças, ainda do lado de fora dos lugares altos, com apenas a promessa de seu próprio sacrifício do altar. Este era o lugar para onde a longa jornada a havia guiado. E uma vez mais, antes de fazer a sua rendição, ela repetiu a gloriosa promessa que havia sido a causa de sua partida rumo aos lugares altos. Ó Senhor, é a minha força, torna os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre os lugares altos. Abacuque 3,19. O sacerdote colocou a mão direto dentro do coração de grande medrosa. Ouviu-se um som de rendição e entrega, e o amor humano, com as miríades de raízes e fibras, vieram para fora. Ele o segurou por um momento e então disse: sim. A planta estava madura e pronta para ser removida. Estava em tempo, não ficou uma só fibra de raiz. Tudo foi arrancado. Ao dizer isso, atirou a planta sobre o altar e estendeu a mão sobre ela. Naquele momento, de algum lugar, surgiu uma chama que pareceu fender o altar. Depois disso, nada restou ali, senão as cinzas. Nem o amor, plantado de modo tão profundo em seu coração, nem tristeza e sofrimento que haviam acompanhado nessa longa e estranha jornada, permaneceram. Uma sensação de enorme e irresistível descanso e paz tomou conta de grande medrosa. Afinal, a oferta fora feita, e nada mais restava. Quando o sacerdote a desamarrou, ela se curvou sobre as cinzas do altar e disse em completa gratidão: está consumado. Então, exausta, adormeceu.